Quando a gente prescreve um colírio para tratar o glaucoma, antes de prescrever, a gente analisou vários aspectos importantes no tratamento. Só que existe um detalhe pequeno, mas super importante. Nem sempre os pacientes seguem o tratamento da forma correta, e isso pode acarretar várias complicações para a pessoa. Hoje eu quero abordar um assunto muito importante. O que pode acontecer se eu não usar corretamente o colírio de glaucoma? Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Quando um médico oftalmologista faz um diagnóstico de glaucoma e decide, por exemplo, por tratar um paciente com um colírio, o paciente precisa saber de duas coisas muito importantes. Primeiro aspecto, a função do colírio é de reduzir a pressão intraocular. Olha, a gente sabe que o glaucoma é uma doença que tem relação com a pressão intraocular e que a única forma de a gente conseguir tratar a doença é abaixando a pressão intraocular. E a gente pode conseguir isso através, por exemplo, de colírios, ou através de um laser, ou através até mesmo de cirurgia. Cada caso vai ser tratado de forma diferente, de acordo com a necessidade, de acordo com o estágio que a doença está e de acordo também com a gravidade da situação. Então, a gente precisa avaliar vários fatores para poder determinar o tratamento mais eficaz para cada caso. Então, vamos supor que seu médico te prescreveu o colírio como forma de tratamento para o glaucoma. Esse é o seu caso. Assim, qual que é a finalidade do uso do colírio? O colírio, nesses casos, vai abaixar a sua pressão intraocular. Essa é a função do colírio, abaixar a pressão intraocular. Mas quando o colírio age no globo ocular, quando ele penetra no globo ocular, ele exerce uma função, que é de abaixar a pressão dos olhos, uma outra coisa pode acontecer também ao mesmo tempo, que é de causar efeitos colaterais. E isso, geralmente, a pessoa não gosta. Os efeitos colaterais, eles não são bons, geralmente. Coisas do tipo vermelhidão ocular, ardor nos olhos, uma irritação muito frequente, às vezes, por exemplo, dependendo do tipo de colírio, pode dar um escurecimento da pele ao redor dos olhos. Fica parecendo como fosse uma olheira, pode dar várias coisas que muitas vezes levam o paciente a parar de usar os colírios. E assiste um vídeo meu que chama Todo medicamento possui pelo menos 2 efeitos. Um vídeo bem do começo do canal, um vídeo bem interessante. Assiste para você entender um pouco mais sobre esse assunto. E olha, existe um termo que a gente usa que chama aderência ao tratamento. E não adianta a gente estudar, escolher o melhor tratamento, usar os aparelhos mais sofisticados, mais tecnológicos, se o paciente não seguir o tratamento prescrito. Tem estudo que mostra que a falha nesse segmento do tratamento pode variar de 25% a 50% dos casos, ou seja, pode se tornar um índice muito alto. E o que pode causar isso? O que pode levar o paciente a não seguir corretamente o uso de colírios? Exemplos: falha na informação do paciente, na forma de usar, na quantidade de vezes por dia, o tempo de uso, tempo de permanência com os olhos fechados. E sobre esse assunto, assiste um vídeo meu que chama Como Usar Seu Colírio. Um vídeo importantíssimo. Esse vídeo é muito importante para as pessoas que fazem uso regular de colírio. Existe uma técnica, e essa técnica ela tem que ser seguida para poder aumentar a eficácia do tratamento. Que mais? Qual outro fator que pode afetar o tratamento correto? Mais aspectos, mais pontos importantes. Exemplo, intolerância ao uso do medicamento, reações adversas, e isso é muito importante. As reações adversas elas podem levar o paciente a parar de usar, a parar de fazer uso do colírio. E outro ponto muito importante também é o lado financeiro. Eu já contei aqui em outros vídeos, mas teve paciente meu que me pediu para poder prescrever um colírio barato, porque ele falou assim, ele falou comigo no dia da consulta. Ou ele colocava arroz com feijão nos pratos de comida da casa dele, ou ele comprava os colírios que ele tinha que tratar o glaucoma. Ou ele fazia uma coisa ou outra. Ele não tinha dinheiro para poder arcar com o tratamento correto. E olha, gente, isso é muito sério, um assunto muito difícil. E olha, eu falo muito sobre isso, sobre esse tipo de assunto no meu Instagram, sobre glaucoma, sobre colírios, sobre visão. Eu falo muito. E para quem gostar de Instagram, vai lá e confere o meu. Todo dia eu deixo alguma orientação ligada à medicina,
saúde, nutrição, tudo que tiver alguma ligação com os nossos olhos e com a nossa visão, eu deixo lá no Instagram. E acompanha também os stories. Muitas perguntas que as pessoas me fazem, eu gosto de responder através dos stories. Às vezes, eu estou saindo do consultório, eu dou uma olhada rápida no Instagram, no YouTube, eu vejo alguma pergunta que eu consiga ajudar e faço uma gravação ali mesmo, uma gravação nos stories. E muitas vezes, dentro do carro mesmo. Aí eu deixo a resposta ali nos stories ou até mesmo em forma de reels. Enfim, acaba que ajuda muitas pessoas. E ao invés de responder só uma pessoa, eu faço de uma forma que várias pessoas possam ter acesso. Então, eu uso muito. E para quem quiser também aprofundar mais nesse assunto, acesse o meu conteúdo na Hotmart. E para quem gostar, eu criei várias aulas onde eu falo de oftalmologia e de visão, de uma forma geral. Um material que ficou muito bonito. São aulas lindas, super importante para quem tem suspeita de glaucoma, doenças de retina, córnea, tem tudo lá. Orientações, dicas de medicamentos, alimentação, descobertas recentes, pesquisas super novas de cada assunto, sempre visando a manutenção de uma visão perfeita. Está na Hotmart. O link está aqui na descrição do vídeo. Quem estiver acompanhando essas aulas recebe acesso exclusivo ao nosso grupo de oftalmologia do Telegram. Confere lá porque está muito legal. Olha, o ponto aqui é, o efeito que a gente quer que o colírio tenha é de abaixar a pressão intraocular. Eu já falei isso várias vezes. Isso precisa acontecer. Os efeitos colaterais, as reações adversas, elas podem acontecer. O ideal é a gente encontrar um colírio com a melhor relação custo-benefício e que tenha o mínimo de efeitos colaterais. Vamos dizer assim, efeitos não desejáveis, por exemplo. Agora, se a pessoa parar de usar o colírio sem conversar com o médico dela, e aqui eu estou falando dos casos de colírios usados no tratamento de glaucoma, tudo bem? O que pode acontecer nesses casos, quando a pessoa para de usar, quando a pessoa para de fazer o tratamento correto? Primeiro, a pessoa vai parar de sentir os efeitos adversos. O olho vai parar de ficar irritado, não vai ter mais aqueles sintomas de olho vermelho, por exemplo, não vai ficar mais com aquela sensação que às vezes a pessoa tinha quando usava o colírio, aquela sensação desagradável, mas infelizmente, a longo prazo, o que pode acontecer? Pode acontecer perda visual. E claro, no tipo de glaucoma mais comum do Brasil, que é o glaucoma de ângulo aberto, demora mais tempo para isso acontecer, mas infelizmente pode acontecer. Então, o que eu quero deixar de mensagem para você hoje? Conversa sempre com o seu oftalmo antes de tomar qualquer decisão. Não tome nenhuma decisão sobre o seu tratamento sem antes conversar com ele. Ele é o médico que vai te acompanhar, que vai te ajudar a tomar a melhor decisão. Conversa, por exemplo, sobre a forma de usar, sobre o tempo de uso, sobre os efeitos colaterais, sobre tudo. Conversa sempre com ele. O seu médico oftalmo é que vai saber te dar todas as orientações sobre esse assunto. Esclarece tudo, deixa tudo muito bem esclarecido. Quanto mais orientações você tiver, mais aderência você vai ter ao seu tratamento. E, obviamente, você vai sair ganhando. Combinado? Olha, eu gosto de falar muito isso. Na nossa vida, ter conhecimento te ajuda a vencer as situações mais difíceis. Quanto mais conhecimento você tiver sobre o seu tratamento, mais consciente você vai ficar para poder tratar corretamente aquilo que você tem. É isso. Hoje eu falei sobre glaucoma, sobre colírios, sobre efeitos colaterais e sobre as consequências da não adesão ao tratamento. Grande abraço e até o próximo.